Mais um vídeo aqui no meu canal, sempre um prazer estar aqui com você. E hoje temos uma notícia. Será que é positiva? Será que é negativa? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje a respeito de uma das ações mais populares entre os investidores brasileiros, a Energias do Brasil, né? O código ENBR3. A controladora da empresa fez uma oferta, ou vai fazer uma oferta para fechamento de capital. A gente vai dar detalhes a respeito dessa oferta. E eu estou aqui com o Bernardo, que é nosso analista aqui do setor elétrico. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Thiago? Boa tarde ao pessoal do chat aí também. Estou vendo o Rafael, o Gustavo. O pessoal está mandando mensagem há bastante tempo. Acho que essa é uma das posições que bastante pessoa física tem, né? Então, querendo ou não, uma notícia como essa gera um furor aí no mercado, um burburinho, muitas opiniões contrárias, e é justamente por isso que a gente vem aqui para falar, passar isso ali com vocês, qual a nossa visão, quais os pontos positivos, negativos dessa OPA, né? E aí, acho que antes da gente ir para o assunto em si, eu queria dizer aí para o pessoal que vocês podem se cadastrar gratuitamente aí no Suno One. A gente tem o link aqui nos comentários, e aí a gente publicou especialmente hoje um relatório extraordinário sobre isso. Então, além dessa live aqui, vocês podem dar uma lida no relatório para esclarecer melhor, né, todas as opiniões sobre esse fato e a nossa posição. Então, é basicamente isso. Isso, inclusive pela manhã a gente já enviou a nossa opinião para os nossos assinantes, certo, Bernardo? Exatamente, hoje foi um dia movimentado desde manhã cedo, né? A notícia veio no final da noite, início da manhã de hoje, então foi um dia aí especial para se dedicar a Energias do Brasil, e o nosso assinante teve acesso a isso aí com antecedência. Beleza, a Energias do Brasil é uma empresa que a gente indica desde 2017, quando eu comecei a Suno, né? Está lá na carteira desde o começo, né? Pagou muitos dividendos, uma empresa que até mudou bastante ao longo do caminho. Fala um pouquinho, Bernardo, só para botar todo mundo na mesma página, o que faz Energias do Brasil, a NBR3. Perfeito. Acho que para colocar todo mundo na mesma página, né, é sempre interessante a gente falar do modelo de negócios. Vocês sabem que a Energias do Brasil está no setor de energia elétrica, mas ela é um daqueles casos que é diversificada dentro do próprio setor, tá? Ela é uma empresa integrada em energia elétrica, então ela tem distribuição, que é o principal segmento hoje para a companhia, tem geração e também tem operação de transmissão, que é um pouco mais recente, tá? Quando a gente destrincha os resultados da Energias do Brasil, ele fica ali em torno de 35% do EBITDA em geração, 48%, né, a principal parte em distribuição e 17% em transmissão. Eu peguei aqui como referência o resultado recém-reportado do quarto trimestre, porque ele dá uma melhor noção, porque a empresa entregou recentemente obras em transmissão, então esses ativos já estavam ali, uma boa parte deles operacionais, e esse resultado, né, essa relevância, deve ficar mais próxima disso do que quando a gente olha, por exemplo, 12 meses. É um caso histórico aí da Suno, como o Thiago bem falou, né? Até vocês podem aproveitar para perguntar para ele se ele não vai ficar triste aí se realizarem essa OPA, né? Porque é uma posição que ele deve ter na carteira aí. A gente tem, né, na carteira da Suno há uns 6 anos, mais ou menos. Então, é um dia especial aí para a gente comentar sobre esse assunto justamente por isso. E é uma empresa bastante relevante no setor elétrico, porque tá? Ela tem em torno de 5% das unidades consumidoras de distribuição no Brasil. Em geração, tem em torno de 1,4% da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional. Em transmissão, eles têm algo próximo de 1 bilhão de receita anual permitida, né? Aquela receita contratual do segmento, que dá em torno de 2,4% do país. Então, a relevância da empresa é essa. Beleza, Bernardo, e foi anunciado na noite de ontem essa OPA. Fala um pouquinho o que isso significa, quais são os termos dela. Perfeito, né? Vamos ao tema da live aqui, então. O controlador da Energias do Brasil, ele pediu para a CVM, né, um pedido para registrar a realização de uma oferta pública de aquisição, né, que é uma OPA, que basicamente significa recomprar todas as ações da companhia e fechar o capital dela em bolsa, tá? Então, essa oferta, que ainda não foi encaminhada de fato, né, ela pediu a CVM para realizar essa oferta. Nessa oferta, então, o preço que a EDP, né, que o controlador está oferecendo é de R$ 24,00 por ação. Isso dá um prêmio aí, né? Um prêmio de 22,3%, mais precisamente em relação ao fechamento de ontem, né? Que foi a data em que o fato relevante sobre isso foi divulgado. Ali ela estava em 19,63, se não me engano, e hoje já subiu bastante, representando, né, já a questão da oferta.
E aí, nessa oferta pública, as empresas elas também são obrigadas a colocar ali que elas optaram por fazer um laudo de avaliação independente para embasar essa decisão de realizar uma OPA, né? No caso da Energias do Brasil, foi a Ernst Young que fez, e aí, fazendo um papel de avaliadora desses ativos da Energia do Brasil, ela acabou chegando ali numa faixa de preço justo entre 20 e 20 centavos e 22 com 9 centavos. Então, quando a gente pega esses 24 que eles estão oferecendo, ainda existe um prêmio de 13,5% contra a faixa média aí desse range que a consultoria acabou definindo. Então, basicamente isso em relação à OPA. O que ocorre é que, realizado um leilão, né, caso 2/3 dos acionistas presentes no leilão optem por aceitar, a OPA tem sucesso e aí a companhia acaba sendo deslistada pelo controlador. E ainda não existe data para esse leilão, certo? Vai ser definido no futuro. Exatamente, né? Como a oferta de fato ainda não foi protocolada, né? Foi um pedido, ainda não existe uma data. Eu acredito que isso não deve demorar muito para ocorrer, mas a gente fica de olho aqui, está acompanhando de perto o caso para falar com os nossos assinantes, né, o mais rápido possível e reportando sobre esse assunto que é tão relevante. E foi muito legal porque quando a gente teve acesso a essa notícia, né, quando ela se tornou pública, foi comunicado no grupo interno lá de analistas da Suno, né, e geralmente existe um certo debate nosso, existem posições que nem sempre são iguais entre todos os analistas, é justamente isso que a gente incentiva entre os nossos analistas, que exista um debate construtivo. E ali foi muito legal porque quase todo mundo pensou a mesma coisa ao mesmo tempo, e daí, obviamente, que a nossa comunicação ela seguiu mais ou menos nessa linha, né? É raro ter aquele pensamento 100% alinhado 100% do tempo, óbvio que a gente sempre tem debates, e dessa vez foi muito curioso, porque a gente pensou muito parecido desde o primeiro momento, né? Então, qual foi o nosso diálogo e o que a gente externalizou para os nossos assinantes? Foi a melhor oferta do mundo? Foi o preço que nós gostaríamos? Não. R$24 ele é um preço um pouco abaixo do nosso preço-alvo, certo, Bernardo? Exatamente, né? Quando a gente conversou hoje de manhã sobre o assunto, acabou que a gente mandou as mensagens ali enquanto um ou outro estava digitando, depois eu fui ler e era mais ou menos a mesma coisa como o Thiago falou aí para vocês, tá? O que a gente tem que fazer numa situação como essa, tá? A gente, obviamente, tem um range de preço justo para um ativo como esse, que faz parte da nossa carteira, mas a gente também sempre analisa as ações no relativo, tá? Então, se eu estou tendo a oportunidade de sair de um ativo a R$24 e, hipoteticamente, o preço justo dele é 30, e tem outro que tem um upside maior, eu posso aproveitar, né, dessa oferta para comprar outros ativos, até do mesmo setor, num patamar de preço relativamente mais atrativo, tá? Então, acho que é justamente isso que a gente pesa. Acaba que, vou dar um spoiler aí do relatório que vocês podem baixar acessando aí o link nos comentários. A gente recomenda que vocês aceitem, né, essa oferta, essa possível OPA aí que está se avizinhando, justamente por isso, tá? Porque hoje a gente olha outras histórias, inclusive de elétricas, na Bolsa, e a gente vê uma disparidade, né? Porque, assim, R$24 coloca Energias do Brasil no all-time high, né? É o preço mais alto histórico, mesmo considerando dividendos, tá? Sim. Enquanto isso, outras empresas, inclusive com qualidade elevada do mesmo setor, elas estão ali na mínima dos últimos 12 meses, tá? Então, no relativo, acaba que esses R$24 acabam se tornando atrativos para o investidor fazer, né, essa rotação. Não é algo usual que a gente recomenda sempre que fazer, não é uma prática nossa da carteira, mas uma oferta pública de aquisição não acontece sempre e a gente vê com uma oportunidade hoje, tá? Sim, ó, tem aqui vou dizer assim, uma reclamação de um dos nossos espectadores que ele fala: o valor justo é R$27, e eu concordo, né? Minoritários, participem do leilão e não aceitem esse desaforo. E daí eu discordo dessa segunda parte, né? Muito baseado no que o Bernardo falou. Qual que é a minha visão? Os recursos de todos são escassos, né? As pessoas não têm dinheiro infinito. Elas têm que escolher aonde alocar
o seu capital. A Energias do Brasil está fazendo uma oferta que coloca o preço das ações no ponto mais alto da sua história, né? E, paralelamente a isso, as ações do Ibovespa estão ali quase a 100 mil pontos, próximo das mínimas aí dos últimos 2, 3 anos, e várias empresas do setor elétrico, algumas com indicadores até melhores do que a Energia do Brasil, estão na mínima de 6 meses, de 12 meses. Então, a minha visão é a seguinte: essa oferta não tem que ser analisada só em termos absolutos, que eu concordo aqui com o Jonatas. Eu gostaria que fosse uma oferta a 27. Só que do 24 para o 27 dá 10%, 12%. Você consegue comprar empresas como Copel, como Engie, como a própria Eletrobras, que várias dessas empresas que eu citei estão na mínima dos últimos 12 meses. Então, é uma chance de você dar uma trocada, uma girada na sua carteira. Não é muito o perfil da Suno, mas eu acho que é uma chance para quem é acionista de Energias do Brasil trocar por outras empresas do setor elétrico que têm indicadores ainda melhores, a múltiplos melhores do que a própria Energias do Brasil. Essa é a nossa opinião, eu respeito quem pensa diferente, tá? Eu vi que tem investidores que pensam dos dois jeitos. Eu, quando analiso uma ação, eu gosto, ou um investimento qualquer, eu gosto sempre de pensar de maneira relativa. Se tem uma ação com upside de 10 e outra com upside de 100%, por que não trocar por uma empresa, vender essa ação que tem um upside menor por uma empresa que tem um upside bem maior, né? E isso eu vejo muito no setor elétrico hoje. Várias empresas com upside maior do que a Energias do Brasil, que é uma empresa boa, que é uma empresa que tem suas fortalezas, que paga dividendos. Aliás, aí uma dúvida que as pessoas têm: ela anunciou um dividendo. Tendo ou não a OPA, você irá receber aquele dividendo que ela anunciou, se não me engano, em dezembro ali, né? Acho que de R$1 por ação, próximo de R$1 por ação, né? Então não existe impacto nos dividendos já anunciados. Óbvio que se ela fechar capital, os dividendos futuros devem ser analisados, vão ficar para os acionistas da controladora. Mas eu tomaria um cuidado de falar que é um desaforo ou que a gente vê as comunicações por aí dos nossos assinantes, de outros investidores, chamam até de minoritário, né? Ou como se o minoritário ele fosse otário. Lembrando, isso aqui necessita da adesão dos minoritários. Se 2/3 deles não se pronunciarem, não participarem do leilão, não vai acontecer, né? Óbvio, cada um tem a sua opinião, a gente está aqui falando o que nós acreditamos. Então, resumidamente, é o melhor preço do mundo? Não. Mas você tem que analisar sempre do ponto de vista relativo. E hoje a gente vê oportunidades muito melhores do que Energias do Brasil nesse preço. Obviamente que esse leilão vai acontecer lá na frente. Daí precisa ver como é que vai estar a ação da Copel, da Energias do Brasil, da Eletrobras, da Engie e de outras empresas. Você não é obrigado a comprar só do setor elétrico. Você pode comprar ações do Banco do Brasil, da Apple, do Google, ou renda fixa, né? Você tem que sempre analisar com uma ótica de custo de oportunidade. Essa é a minha visão. Certo, Bernardo? Exatamente, Thiago. Até costumo dar um exemplo, né, em relação a isso hoje, né? Acho que a R$24, você pode sim estar entregando a tua posição para o controlador, né, para a EDP, por um preço levemente abaixo do justo, mas você está pegando uma carona aí de 22%, né, uma carona instantânea, e aí lá na frente, quando você descer desse carro, vão ter vários carros aí te esperando para levar mais longe, né? Então, acho que se fosse resumir o caso, é mais ou menos isso. Beleza, o que temos mais aqui, de anotação para a gente? Já falamos do cenário de distribuição de dividendos, né? Eu acho que, assim, caso não aconteça, como que fica o cenário de dividendos? Eu acho que vai ser um dividendo muito próximo ao que foi pago nos últimos meses, né? A empresa está no final do ciclo ali de entrega, já entregou quase tudo que tinha para entregar de ciclo de investimentos, e agora fica até uma dúvida, né? Qual que vai ser a próxima pernada de ciclo de investimentos da Energias do Brasil, que fez investimentos, sobretudo, em transmissão, né? Esses 1 bilhão que você citou de receita, 5 anos atrás, acho que era praticamente zero ou era zero, né? É uma empresa que fez uma transformação grande, trouxe ativos de transmissão, acho que isso trouxe mais previsibilidade para
para a empresa, trouxe mais fluxo de caixa, só que esse ciclo de investimento ele se encerra e agora acho que fica até uma dúvida, né? A empresa vai fazer um novo ciclo de investimentos, vai se tornar uma pagadora de dividendos, vai fazer algo no meio do caminho. Eu acho que tem dúvidas que nem a gestão sabe responder, mas porque vai ter um leilão grande esse ano, né, de transmissão, e depende muito de quem ganhar. A Energias do Brasil vai participar? Vai ganhar? Né? Se ela não participar e não ganhar, provavelmente ela tende a ser uma pagadora de dividendos. Certo, Bernardo? Exatamente, essa questão do dividendos é bem importante por isso, né? Acho que vai depender do que a empresa, onde a empresa deve investir, né? Se ela conquistar investimentos relevantes esse ano ou não. Lembrando também que a gente está no momento de taxa de juros mais elevadas, e a empresa ela tem uma exposição alta ali da dívida em CDI, acaba pressionando, né, a última linha do resultado, pressionando o lucro, que também é uma força contrária nos dividendos, apesar de que a parte de transmissão entrando em operação também é uma força favorável e que deve contribuir para Energias do Brasil. Aqui tem uma pergunta aqui do Carlos, se eu não fizer nada, o que acontece? Cai esses R$24 por ação na minha conta? Acho que aqui tem dois cenários, né? Se você não se manifestar, mas tiver adesão de 2/3, você recebe R$24. Se não tiver adesão dos 2/3, a vida segue, você continua como acionista. Eu acho até que a ação, talvez daí não sei, né, se ela vai cair ou não, mas essa ancoragem dos R$24 para muitos investidores vai ser perdida. Tem uma chance de dar uma recuadinha, sim. Né? E se você quiser aderir à oferta, eu recomendo que você entre em contato com o seu assessor de investimento, com a sua corretora, para que faça a adesão, caso você concorde com a oferta. A gente deu a nossa opinião. Eu acho que assim não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Eu acho que a decisão ela tem que ser tomada baseada nas alternativas de investimento que existirão no dia da OPA, porque vamos supor que o Ibovespa vai para 150 mil pontos até lá, talvez esses R$24 fiquem desatualizados, né? Eu acho que daí a nossa opinião ela certamente vai mudar se o Ibovespa dobrar. Não acho que isso vai acontecer, mas vamos supor que o Ibovespa dobre até lá, provavelmente a nossa opinião vai mudar também e provavelmente a empresa vai ter que até rever esse preço. Aliás, nada impede que a empresa reveja para cima esse preço. Uma dúvida que pode surgir, Bernardo, antes da gente terminar aqui, existem outras empresas do setor que podem ser alvos de OPA? Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a sua antes. Certo. Acho que sim, essa é sempre uma possibilidade, acho que em qualquer setor. Os principais nomes aí que eu tenho recebido pergunta, inclusive quem quiser perguntar coisas mais específicas, outras perguntas, eu abri uma caixinha lá no Instagram, @BernardoVieira, vocês podem entrar lá e perguntar o que não for respondido aqui na live. Mas pensando em, por exemplo, Eletrobras, é um caso que eu já não vejo tanto essa possibilidade, né? Até porque na privatização recente, eles colocaram uma poison pill ali que cobra um prêmio de 3 vezes o preço mais alto dos últimos 12 anos para quem quiser adquirir, né? Mas quem chegar a 50% de participação na companhia precisaria realizar uma OPA, o que acaba inviabilizando pelo preço muito alto que já foi colocado para diminuir essa possibilidade. A Engie, ela até tem um preço, tem um free float mais baixo que a Energias do Brasil, está ali em 31%, a Energias do Brasil está um pouco acima de 40%, mas ela é uma empresa muito maior, tem um valor de mercado mais alto, que acaba dificultando essa questão também, tá? Eu não anulo essa possibilidade, mas ela está bem longe do meu cenário base. E aí, uma que é uma forte candidata, na minha visão, é a Neoenergia, tá? Ela tem um free float atipicamente baixo para o setor, tá? Em torno de 16%, se não me engano, tá? E ela vem negociando rotineiramente abaixo do preço do IPO recente, tá? O IPO dela não é tão no passado assim, não foi nesse último ciclo, mas é um IPO relativamente recente, ela está negociando em torno de 10% abaixo, tem um free float baixo, o que também facilitaria para o controlador tomar uma iniciativa como essa. Então, é um case que, até antes disso acontecer com Energias do Brasil, se fosse apostar em uma para acontecer, eu teria apostado na Energia. Acabou que aconteceu com Energias do Brasil. Não sei se tu tem uma visão semelhante aí, Thiago. É muito parecida a nossa visão, inclusive a gente se fala de maneira muito constante. Eu acho que os grandes nomes é muito dinheiro ou não podem por estatuto, como no caso da Eletrobras, ou tem uma multa muito grande no caso da Eletrobras,
ou são empresas mais bem precificadas e que não tem um comprador óbvio, sei lá, uma Equatorial, né? A Equatorial é uma empresa praticamente de capital difuso, né? E é uma empresa bem precificada, assim. Então, acho que é muito caso a caso, né? Outra empresa, né? A Copel, pô, não faz sentido. Eles estão, inclusive, fazendo um movimento contrário, né? Fazendo um movimento parecido com que a Eletrobras fez no ano passado, né? De desestatizar e de ter uma base um pouco mais pulverizada, né? E com limites de voto para os acionistas maiores, que é o estado do Paraná. Então, acho que a gente tem que analisar muito caso a caso, mas são volumes de dinheiro grande que são envolvidos e os nomes que poderiam acontecer, acho que são esses daí. Ou alguns nomes que talvez a participação do controlador já é muito relevante, né? Então, a Engie, talvez, né? Mas acho que seria um pouquinho mais difícil aí para trazer um nome novo, né? A Engie já tem uma participação relevante, o Bernardo pode falar aí na vírgula, mas é um percentual grande e falta pouco para ela ter o controle, mas não parece ser o caso. Ela podia ter comprado em outros momentos até mais barato que o momento atual e não comprou, certo? Até se a gente voltar, né, um dia aí para trás, acho que essa OPA da Energias do Brasil pegou o mercado de surpresa, então não é porque a Engie tem um free float mais baixo que isso se torna uma possibilidade muito grande para a Engie. É possível sim, não anulo, acho que ela está aí no meio termo, né? Eletrobras, muito fora do horizonte, Engie é possível, mas uma possibilidade remota, e a Neoenergia é uma empresa que tem uma possibilidade relativamente mais alta disso acontecer, inclusive mais alta do que era para Energias do Brasil. Beleza, obrigado, Bernardo. E ó, quem quiser, só se cadastrar aqui no Sunuano, é de graça. Você vai ter acesso a esse relatório gratuito que a gente fez a respeito da OPA, né? O que significa OPA aí? Vamos ver se o pessoal está afiado. Nem eu sei as palavras. É oferta pública de ações, é isso? De aquisição de ações? De aquisição, né? Oferta pública de aquisição. Então, baixa ali o nosso relatório sobre a OPA da Energias do Brasil. É gratuito, só clicar aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E bota aqui no chat, qual que é a sua opinião? Quero saber. Você vai participar? Vai vender? Não vai vender? Eu quero saber. Forte abraço. Abraço, pessoal.